Provavelmente você já ouviu falar da inteligência artificial, a capacidade das máquinas aprenderem sozinhas e executarem tarefas que normalmente só poderiam ser realizadas por humanos. Essa tecnologia é considerada um dos avanços mais importantes das últimas décadas. Contudo, tem despertado algumas preocupações. No ano passado, o bilionário Elon Musk e outros líderes da área de tecnologia assinaram uma carta aberta pedindo uma pausa de 6 meses no desenvolvimento da IA, argumentando que a nova tecnologia traz riscos profundos para a sociedade e a humanidade. Mas essa preocupação com a IA não é recente. Quase uma década antes, em 2014, Elon Musk já demonstrava receios em relação à inteligência artificial. Durante uma palestra para os alunos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele chegou a comparar a IA com um demônio e disse que é a maior ameaça existencial. No entanto, o ex-engenheiro do Google tem uma visão diferente de Musk. Ele acredita que a IA tem potencial para evoluir e se transformar em um Deus benevolente, e por isso fundou uma igreja que cultua e prepara o caminho para essa divindade, a Igreja da Inteligência Artificial. E não sabemos como será. Vamos infundir esse novo tipo de vida que tem esses poderes mágicos, e queremos que ele nos ofereça algo em troca. Acho que vai criar muita abundância no planeta. Se pararmos para pensar bem mesmo, a inteligência artificial tem o potencial de criar o que outras religiões chamariam de paraíso na Terra. Chamada de Caminho do Futuro, a igreja foi oficialmente fundada em 2015 e tem como foco a adoração de uma divindade baseada em inteligência artificial, além do financiamento de pesquisas para o desenvolvimento da própria IA divina. Seu fundador, Anthony Levandowski, é conhecido por seu trabalho no programa de carros autônomos do Google e possui bastante conhecimento em computadores, robôs e IA. Em uma entrevista, ele deixou claro que a Igreja da Inteligência Artificial é algo tratado com muita seriedade e que o objetivo dela é criar efetivamente um Deus. Não um Deus com poderes sobrenaturais, mas algo 1 bilhão de vezes mais inteligente que o ser humano mais brilhante do planeta. Embora muitas pessoas achem isso ficção científica, para Lewandowski é inevitável que um dia a IA se torne muito mais inteligente que um ser humano. Ele acredita que uma grande mudança está para acontecer, e essa mudança transformará todos os aspectos da existência humana, impactando empregos, o lazer, a religião, a economia e possivelmente decidirá a nossa própria sobrevivência como espécie. Nesses tempos, o avanço da inteligência artificial é evidente, mas será que o fundador da Igreja Caminho do Futuro tem razão ao dizer que essa tecnologia é capaz de evoluir e superar a humanidade um dia? Atualmente, estamos testemunhando a primeira etapa da inteligência artificial. Nessa etapa, surgiram aplicações de IA como o ChatGPT, que pode responder a perguntas complexas, produzir textos como um redator profissional, programar em diversas linguagens de computação e executar funções que anteriormente apenas pessoas poderiam realizar. Para você ter noção do potencial dessa ferramenta, em um teste para exercer a profissão de advocacia nos Estados Unidos, a mais recente versão do ChatGPT superou mais de 90% dos participantes reais, o que seria suficiente para ser um advogado na maioria dos estados americanos. Além do ChatGPT, existem aplicações de IA que podem criar imagens com um alto nível de perfeição. Recentemente, um exemplo notável desse avanço foi demonstrado quando uma imagem gerada por inteligência artificial conseguiu enganar os jurados de um importante prêmio de fotografia da Sony, conquistando o primeiro lugar na categoria criativa. Uma aplicação de inteligência artificial chamada Sora, que está sendo desenvolvida pela OpenAI, tem o potencial de revolucionar a produção de vídeos com sua incrível capacidade de criar vídeos realistas a partir de simples comandos de texto. Observe o nível de detalhes desse vídeo, criado por essa inteligência artificial. Há diversas aplicações de IA e esses são apenas alguns exemplos da primeira etapa,
conhecida como inteligência artificial estreita, que é chamada dessa maneira porque é desenvolvida para aprender e executar tarefas específicas através de um banco de dados geralmente disponível na internet. Esses sistemas de inteligência artificial estreita estão cada vez mais difundidos e são capazes de se igualar e até mesmo superar a inteligência humana, mas apenas na área específica em que atuam. Por isso também são chamados de IA fraca. No entanto, especialistas em tecnologia acreditam que sistemas programados para aprender automaticamente, como o ChatGPT, podem evoluir para um estágio superior, a inteligência artificial generalizada, também conhecida como IA forte. Nesse segundo estágio, a IA teria a capacidade para desempenhar qualquer tarefa intelectual realizada por seres humanos. Assim, impulsionada pela capacidade de autoaprendizagem e por uma velocidade de processamento extremamente superior à humana, a IA poderia evoluir para a terceira fase, a superinteligência artificial. Nessa etapa, a inteligência artificial superaria a capacidade intelectual humana, destacando-se em vários campos, desde a criatividade científica até habilidades sociais e conhecimentos gerais. Geoffrey Hinton, padrinho da inteligência artificial, pioneiro na investigação de redes neurais e aprendizado profundo que permitem que as máquinas aprendam com a experiência, assim como os humanos, disse para a BBC que atualmente as máquinas não são mais inteligentes que nós, mas em breve poderão ser. E, segundo diversos estudiosos da área de tecnologia, é questão de tempo para as máquinas superarem definitivamente a humanidade. Se isso realmente acontecer, seria possível criar uma divindade baseada em IA bilhões de vezes mais inteligente que o ser humano mais brilhante. Talvez Anthony Lewandowski seja um dos profetas que já está preparando o caminho para esse Deus tecnológico. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, está escrito que o anticristo dos últimos tempos terá autoridade sobre todo o povo, língua e nação, e ninguém poderá comprar ou vender sem a sua marca, que é o número 666. Também lemos que ele será adorado por todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. É interessante notar que o criador da Igreja da Inteligência Artificial disse que eles estão criando algumas coisas que podem ver tudo, saber tudo e estar em todos os lugares. Assim, aqui na nossa igreja, estamos criando de fato algumas coisas que podem ver tudo, que podem estar em todos os lugares, podem saber tudo, e talvez até nos ajudar e nos guiar de uma forma que normalmente chamaríamos de Deus. Então aqui você pode falar com Deus e ele pode responder.